Olá, olá! Hoje eu tô por aqui com mais uma resenha, hoje do livro A Conspiração de Fort Acres. Se você não me acompanha, entra no meu perfil, temos várias dicas, várias resenhas de vários livros e me acompanha também no Instagram ou na rede vizinha, que eu vou estar sempre também com ótimas dicas de todas as editoras e autores. Hoje eu tô aqui para falar desse livro, A Conspiração de Fort Acres, de Daiwane Alexander Smith, da Alta Novel. É um livro de 370 páginas, cujo tema principal é o problema racial nos Estados Unidos. Ele conta a história de Martin e Anna. Martin é um advogado simples, negro, e que ele tem um sócio branco judeu, o Glenn, que é casado com a Lisa. O escritório deles entra num processo muito grande e o Martin vai defender o cliente dele de um problema racial dentro da empresa que ele trabalhava, uma empresa muito grande e muito renomada. Ele vence o processo e a partir daí o advogado que era representante da empresa, é um processo de milhões, e o advogado que era representante da empresa, Daryl, ele fica muito, ele gosta muito do que ele vê no júri, né, com relação à defesa do Martin, e ele vai então parabenizar o Martin pela sua defesa e o convida para um jantar na casa dele, na casa de Daryl. Daryl era um advogado também negro, muito rico, muito influente. E chegando lá, o Martin com a esposa chegam nesse jantar, compram roupas novas e vão para esse jantar. E lá eles chegam lá e se deparam com um jantar com poucas pessoas, em que todas as pessoas são negras. Eles acham aquilo bastante interessante e eles começam a se envolver ali com aquelas pessoas. Martin, acha os homens, tem homens mais velhos, homens mais novos, mas ele percebe que ali é formado um clubezinho, né? São todos amigos, eles fazem tudo juntos, eles passeiam, eles fazem viagens para participar de rafting, e descansar longe das esposas. Enquanto isso, as esposas fazem compras, jantam, viajam também, e eles percebem que aquilo é, na realidade, um clubezinho. E eles começam a participar disso. Daryl começa a ficar muito amigo dele, almoça com ele toda semana, até que chega a hora que ele já estava esperando, que o Martin já estava esperando, de ser convidado para uma dessas viagens onde eles vão fazer rafting. A Anna fica um pouco chateada porque ela tem medo. O Martin é uma pessoa muito urbana, a trama é passada em Nova York, então ele é uma pessoa que nasceu e foi criada em Nova York, nunca foi pro meio do mato, nunca nada. E a Anna fica um pouco preocupada por causa disso, ela tem medo, né, de acontecer alguma coisa. Até que ela descobre, ela faz uma pesquisa rápida no Google e ela descobre que numa dessas viagens, um homem negro também foi participar de uma dessas viagens e morreu. E aí ela, no dia da viagem, ela pede pro Aaron, quando o Daryl vai pegar o Martin em casa, né, para eles irem pegar o avião, ela pede ao Daryl para entrar e ela coloca o Daryl na parede e diz: o que aconteceu? Por que esse homem morreu, né? E aí o Daryl dá uma explicação que é plausível, de que ele, na realidade, ele não morreu, ele era um escritor e ele morreu, mas ele não sofreu um acidente, na realidade. Ele se matou. E ele, como pessoa influente, fez de tudo para que o escândalo, né, dele ter se matado fosse abafado. E que, na realidade, eles tinham forjado isso tudo para parecer como se tivesse sido um acidente. E aí a Anna se contenta com essa explicação. O Martin vai para a viagem, pega um avião com eles, um jatinho particular de um deles, ali é um clubinho de uns 6 homens mais ou menos, e eles dizem que eles estão indo lá para se divertir, para acampar, beber, enfim. E aí ele vai. Chega no meio da viagem, ele acha muito esquisito, porque o destino era Washington, e eles saem de Nova York, então ele começa a perceber pelo horário e a posição do sol, o destino que eles estão indo, na realidade, não era o destino falado inicialmente. Então ele começa a achar aquilo um pouco estranho, começa a questionar,
E aí eles, no meio da viagem, lá no avião, eles dão uma bebida e ele adormece e só acorda quando eles chegam. E aí quando eles chegam, ele pergunta, né? Nossa, mas eu dormi muito e tal. Enfim, colocam ele dentro de um carro e levam ele para um acampamento. No meio da viagem, ele, nossa, aquilo tudo muito estranho, no meio da mata, mas enfim, ele está sendo levado, né? E eles chegam finalmente numa fortaleza muito grande, cercada com um muro muito alto, muitas seguranças. E quando eles entram, eles falam: ué, mas a gente não veio acampar? Não, a gente veio aqui para você conhecer uma pessoa. E aqui, na realidade, é o nosso clube de descanso. E aí, quando ele entra, ele começa a achar aquilo tudo muito esquisito, ele começa a ver que todas as pessoas que estão lá dentro são muito influentes, né? São aqueles 6 homens, e mais o dono da casa, que é o Dr. Kazim, e o secretário particular dele, o Oscar. E ele começa a achar aquilo tudo muito estranho, são todas pessoas negras, muito ricas, e ao mesmo tempo, todas as pessoas que servem a casa, todos os empregados, eles são brancos e muito bonitos. E aí ele começa a achar aquilo tudo muito estranho e aos poucos ele vai desvendando esse mistério. Essas pessoas brancas eram todas escravizadas pelo Dr. Kazim, que era uma pessoa que fazia justiça com as próprias mãos. O que ele queria? Ele queria que todas as pessoas brancas que agora estão na casa dele fossem tratadas como escravo, assim como seus antepassados negros foram tratados. Então ele queria uma certa justiça, né, para que essas pessoas sejam escravizadas pagando pelo erro dos seus antepassados. E aí a história vai se desvendando, é uma história de ação, um pouco de mistério. O Martin, na realidade, ele se revolta um pouco com aquela situação toda. Ele não é uma pessoa assim, que queira justiça com as próprias mãos, mas enfim, ele tem que participar disso, porque ele tá lá dentro e a vida dele tá em risco. Ao mesmo tempo, a vida da esposa dele lá fora, que continua em Nova York, tá em risco também. E ela começa a pesquisar um pouco mais e descobrir outras coisas. No meio disso, ela descobre que tá grávida e ela não pode contar pro marido. Lá dentro dessa fortaleza, o Martin não tem acesso nenhum a nenhum tipo de internet, nem telefone, nem nada. É uma fortaleza no meio de uma floresta muito grande. E aí ele começa a bolar um plano para que ele consiga salvar essas pessoas, porque ele acha tudo muito louco. E ele começa a bolar um plano para tentar salvar tirar essas pessoas lá de dentro, salvar e denunciar esse grupo, né, que está fazendo isso. Então ele começa a bolar um plano, o plano dele não dá certo, mas aos poucos as coisas vão se desenrolando para um final feliz, como todo livro deve ter um final feliz. Mas é um livro que me causou um pouco de angústia, até por tratar de problemas raciais, e ele fala muito, as cenas muito nítidas, né, desses problemas causados dessa escravidão lá dentro. Eles têm uma mina também, onde os trabalhadores ficam lá dentro, não saem, não veem a cor do sol, e tem uma hora que ele vai parar lá dentro, ele conversa com essas pessoas, e aí ele descobre que tem pessoas que estão lá dentro há 16 anos, sem ver a cor do sol. Então, é um livro que mexe bastante com a gente, eu pelo menos fiquei muito mexida, mas é um livro bom, é um livro bem escrito, até por isso ele mexe, né? Porque se o livro está mexendo com as nossas emoções, é porque ele é um livro bom, bem escrito. Mas para mim foi um pouco angustiante. Eu leria de novo? Acho que não. Acho que não, exatamente porque me trouxe sentimentos ruins. Um livro, para mim foi um pouco pesado. Para mim foi um pouco pesado. Eu não gostei muito desse teor, desse enredo racial. É uma coisa que me causa um pouco de angústia. Eu não sou uma pessoa que pensa dessa maneira, que deveriam existir problemas raciais. Então isso me causou um pouco de angústia. Mas enfim, essa foi a resenha desse livro. É um livro bom, eu indico a quem goste desse tipo de narrativa, desse tipo de problema, a ler. O livro é esse e eu acho que vocês vão gostar, tá? Eu volto aqui com outras resenhas logo em breve. Agora o livro que eu tô lendo é esse, Asiáticos Podres de Rico, é uma trilogia, eu comprei o box, então em breve eu venho trazer a resenha desse aqui, se vocês quiserem assistir,
já fica me seguindo, ativa as notificações, me acompanha no Instagram, que lá eu tenho novidades todos os dias sobre livros que eu estou lendo, sobre lançamentos, sobre novidades no mercado, tudo sobre livros, tá bom? Beijo, bom dia para vocês.